Bem, então, como a gente, né, retratou, nós vamos ter aí, né, o sujeito composto, e a primeira regrinha é a referência, né, se o verbo aparecer depois do sujeito. Então, se o verbo aparecer depois do sujeito, nós temos aí líder como primeiro núcleo e compassas como segundo núcleo. Então, isso caracteriza-se um sujeito composto. Logo, o verbo abandonaram, ok? Deve comparecer aí no plural, ou seja, na terceira pessoa do plural, pois os dois verbos aqui apresentados são referentes à terceira pessoa. Já se o verbo, né, aparecer proposto ao sujeito, aos núcleos, ou seja, vierem antes do sujeito, nós podemos ter duas colocações. A primeira continua no plural, concordando com os dois núcleos, e a segunda, ele concorda com o núcleo mais próximo. No caso aí, vejam que líder é o núcleo mais próximo. Certo? Então, a regrinha básica referente a isso, né, se coloca, se for antes do sujeito, né, eu vou ter duas proporções. Professor, se a palavra compassas aparecesse primeiro, então, dessa forma, né, como ele está na terceira pessoa do plural, ele abandonou, ficaria abandonaram. Certo? Se eu colocasse né, abandonou o cativeiro, os comparsas e seu líder. Então não seria abandonou, seria abandonaram, porque o mais próximo aí, né, seria a palavra comparsas. Mas nesse caso, o líder, né, como está mais próximo, né, faz com que a concordância do verbo aqui seja a terceira pessoa do singular. Ok? Além disso, se houver sujeito composto formado por palavras sinônimas, de ordenação ou em gradação, né? O verbo poderá ficar, né, no plural ou no singular, tá bom? A minha dor, a minha angústia, o meu desespero. Então vejam que aqui eu tenho uma gradação. A minha dor seria o primeiro núcleo. Angústia, né? A minha angústia, o segundo. E desespero seria o terceiro núcleo, certo? Dor, angústia e desespero. Mas elas são representativas de palavras sinônimas ou formando uma gradação, né? Uma sequência lógica referente ao sofrimento. Então, nesses casos, eu posso ter o verbo comovia tanto na terceira pessoa do singular, como na terceira pessoa do plural. Ok? Então, quando eu tiver no sujeito composto, palavras sinônimas ou com ideia de gradação, eu posso colocar o verbo tanto no singular quanto no plural. Alguma dúvida até aí? Vamos prosseguir. Professor, com licença. Diga. Não está parecendo que a Thaís está na aula, mas ela está junto comigo hoje, viu? Porque ela está com problema com a internet. Certo, certo. A professora Adriana tinha colocado muito cedo lá no grupo, certo? Tinha Tá, mas ela. justificado. Mas aí ela está aí do seu lado. Pois tá bom. Sim. Certo?
Aí eu coloco a presença dela. Tá bom. Até aqui, vai printar aqui os participantes, visto que eu coloquei aquela extensão do Google, mas não funcionou muito aqui no meu computador, não. Mas a gente tem poucos alunos hoje, né? Olha só, 13 alunos participando. Com a Thaís faz 14. Então, sujeito composto, né? Ainda. Caso haja sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, o verbo deve ir para o plural nos seguintes casos. Se o verbo aparecer na primeira pessoa, quem vai prevalecer, né, se tiver aí uma primeira pessoa no meio, vai ser a primeira pessoa. Por exemplo, eu, tu e eles viajaremos juntos. Por que que viajaremos faz uma referência à primeira pessoa, mesmo que seja no plural? Por causa do eu. Se o eu apareceu, eu tenho uma primeira pessoa. Eu, tu e ele fazem uma referência ao que a gente chama de nós. Então, nós viajaremos. Então, como nós tivemos aí, ó, o eu como primeira pessoa aparecendo, o verbo deve concordar com a primeira pessoa, nesses casos. Professor, quando eu tenho só a partir da segunda, aí eu posso ter tu e ele sois testemunhas. Veja que o verbo ser, né, nesse caso, vai concordar com o pronome que equivale à segunda pessoa, tu. Só que, como eu tenho mais de uma pessoa aqui, o verbo vai fazer referência. Deixa eu só. O verbo vai fazer referência a vós. Por que vós? Porque eu tenho mais de uma pessoa. Vós sois testemunhas. Mas por que é que eu botei a referência do vós? Porque o tu sobressai sobre a terceira pessoa, que é o ele. Mas, aí eu posso também ter a justificativa também de usar a terceira pessoa, nesses casos. Então, nesse caso, eu posso ter o ele, são. Tu e ele são testemunhas. Mas aí na frase, a equivalência aí é referente a eles. Ok? Deu para entender, meninos? Tu e ele sois, eu posso ter os dois casos. Tá bom? Eu posso usar a preferência da segunda pessoa, como posso usar a referência à terceira pessoa. Lembrando sempre que esse verbo vai ficar no plural. Por quê? Porque eu tenho mais de um núcleo. Né? Dois núcleos nesse caso, dois pronomes, né? Verbo no plural. Poderia ter só a referência do pronome? Não. Poderia ser tu e Maria sois testemunha. Por quê? Porque Maria é nome próprio e equivale à terceira pessoa do singular. Tá bom? Né, no outro exemplo aí, nós temos: juro que tu e tua filha me pagam. Tu e tua filha me pagam. O verbo pagam está em qual pessoa? Está concordando com qual pessoa aí? E aí, meninos? O verbo pagam está em qual pessoa? Vamos lá? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Referência, no caso aí, a eles. Por que eles, professor? Porque tua filha, por mais que eu tenha, tá bom?
a referência aí? Ela equivale a ela. Tá bom? O núcleo aqui nominal é filha. Então, filha, terceira pessoa. O tua, que é o pronome que a acompanha, só é tua por quê? Porque ele tem que concordar, dentro da concordância nominal, com o pronome tu. Juro que tu e sua filha me pagam, estaria errado. Por quê? Porque a concordância nominal regente aqui é em relação ao pronome tu. Mas na regrinha de concordância verbal, quando eu tenho dois sujeitos, onde um aparece, ok? O tu, que é segunda pessoa, e o outro, que é terceira, eu posso ter tanto, né, o verbo na terceira pessoa do plural, como na segunda pessoa do plural. Então eu poderia também colocar aí pagais. Mas como, né, a segunda pessoa do plural, o vós, né, não é tão comumente usado, acaba se optando melhor pela terceira pessoa. Alguma dúvida? Podemos prosseguir, né? Então aí nós vamos para alguns casos de concordância, casos de regras específicas. A primeira é se o sujeito estiver ligado pela conjunção ou. Se a conjunção ou aparecer, nós vamos ter aí três colocações. A primeira é: o verbo irá para o plural quando o fato expresso, né, por ele abranger todos os núcleos. O fumo ou o álcool prejudicam a saúde. Nesse caso, por que que o verbo prejudicar está no plural? Porque os dois núcleos, certo? Tanto o fumo quanto álcool, ambos prejudicam a saúde. Então, nesse caso, eu tenho o ou não como elemento de eliminação, de exclusão, mas eu tenho um ou como referência, né, de igualar dois termos. Ok? Então, quando eu tenho uma referência de igualar os dois termos, eu vou ter o verbo no plural. Por exemplo, vamos dizer que o Rafael e a Cíntia foram pegos namorando lá dentro da escola. Aí eu vou colocar o Rafael ou a Cíntia, né, serão suspensos por 2 semanas. Então, nesse caso, o ou tem a mesma referência do pronome i. Ok? O fumo e o álcool prejudicam a saúde. Então, nesse caso, é como o ou tivesse a mesma concordância alterna, né, de ligação do verbo ir. Já quando ele tiver uma ideia de exclusão, seja ou isto ou aquilo, certo? Quando eu tiver uma ideia de exclusão, só foi um exemplo, meninos, só para movimentar o grupo. Quando ele tiver a ideia de exclusão, eu vou ter, por exemplo, que colocar o verbo na terceira pessoa ou na segunda, mas sendo, ou na primeira, mas sendo no singular. Por exemplo, você ou ele será o orador da colação de grau. Então, nesse caso, eu estou precisando somente de um orador da turma, né, para ler o discurso, fazer o discurso no dia. Então, eu tenho uma ideia de exclusão. Eu poderia, por exemplo, citar aqui ou Guilherme ou a Vitória farão, né, o discurso de abertura nas aulas presenciais. Então, nesse caso, eu tenho somente um dos alunos fazendo o discurso.
Então, eu vou colocar o verbo farão. Estaria correto ou não? E aí, meninos? A frase. Eu até escrevi para ficar melhor de vocês visualizarem. O verbo farão, nesse caso, está com a concordância correta? E aí? Sim. Está com a concordância correta? Eu acho que seria Vitória ou Guilherme fará o discurso da abertura, porque Muito tem que bem. concordar só com uma pessoa. Fará o discurso. Por quê? Porque eu tenho uma ideia aí de exclusão. Certo? Se eu colocar farão, é como os dois viessem para cá. Fato expresso que abrange todos os núcleos. Se os dois fossem abrir, né, discursando, o ou aí ficaria farão. Porém, eu tenho uma ideia de exclusão. Então, o verbo ficará farar. Além disso, quando o verbo, né, vai ficar também no singular, quando o ou ligar palavras expressas sinônimas. Como eu disse, né, as ideias, né, de igual, né, de sinonimia, ou seja, quando são sinônimas, eles terão o verbo no singular. Por exemplo, constitui. Constitui ficou no singular por quê? Porque a topologia pronominal, certo? Que é o primeiro núcleo, ou a sintaxe de colocação, que é o segundo núcleo, tem a mesma ideia dentro da gramática. É um importante tópico de nossa linguagem. Então, como eles repassam a mesma ideia dentro da gramática, elas podem ser ideias, né, expressões sinônimas. Quando eu tenho expressões sinônimas, eu vou ter, nesse caso, que colocar o verbo no singular. Quando os núcleos representam igualdade, verbo no plural. Quando o núcleo excluir um ao outro, verbo no singular. E quando forem expressões sinônimas, expressões e não núcleos, mas expressões sinônimas, verbo no singular. Ok? Outra referência aí é a conjunção nem e nem. O verbo irá para o plural se o fato expresso se referir a todos os núcleos. Nem a fama, nem o poder lhe trouxeram felicidade. Então, nesse caso, fama e poder são os dois núcleos. Eles têm uma expressão de igualdade de referência aí. Ou seja, nenhum e nem outro se viu para trazer poder, trazer felicidade. Então, como os dois fatos não trouxe felicidade, então o verbo vai para o plural. Por quê? Porque a indicação aí é terceira pessoa do plural. Ok?
Já havendo exclusão imaginária de um dos elementos, o sujeito vai para o singular. Nem o México, nem a Argentina será o vencedor da próxima Copa. Ou seja, no caso aí não é nenhum dos dois, mas eu estou excluindo um. Seria uma exclusão imaginária. Nem o México, nem a Argentina será o vencedor da próxima Copa. Por exemplo, nem a Thaís, nem a Letícia souberam responder a questão. Então, eu estou excluindo um dos participantes. Então, nesse caso, ficaria souberam ou ficaria soube? E aí? Nem a Thaís, nem, né, a Letícia soube responder a questão ou souberam responder a questão? E aí, meninos? Souberam. Muito bem, né, Ludmila? Por quê? Porque nesse fator aí, os dois têm, né, uma exclusão imaginária. Quando eu tenho a ideia de exclusão imaginária, eu vou ter, né, o verbo no singular. Ok? Próxima regrinha aí, né, específica. Sujeito seguido por um aposto, resumidor. Né? O verbo concorda com o aposto. Como assim, professor? Jogos, festas, jantares. Então, essa referência aqui, nós temos 3 núcleos. Mas aí eu tenho um aposto resumidor. Ou seja, o nada exclui essas 3 palavras. Por quê? Porque ela acaba resumindo. Então, nesse caso, né, jogos, festas, jantares, nada o tiraram, né, o tirava de seu isolamento. Então, o verbo tirava ficou no singular, né, terceira pessoa aí do singular. Terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o nada faz essa referência. Da mesma forma, no segundo exemplo, parentes, amigos, vizinhos. Vejam que os 3 núcleos aí são um resumido pelo aposto ninguém. Ninguém o socorreu. Então, o verbo socorreu, vejam a finalização dele aí, ó. Também vai ser terceira pessoa do singular. Alguma dúvida aí, meninos? Podemos prosseguir? Então, vamos lá, ó. O verbo dar, bater e suar, quando faz referência a horas. Né? Estes verbos concordam com a expressão numérica que indica horas. Por exemplo, toda vez que bater, dar, soar tiver referência a horas, né, vai ser indicado a concordância pela expressão numérica. Então, soaram 12 horas nas igrejas daqueles vales.
Então, vejam que a concordância aí está em relação à expressão numérica. No segundo exemplo, a expressão numérica, né, que vai ser uma expressão substantiva, vai ser a referência também ao meio-dia. Ok? Do relógio na estação. Por quê? Porque se eu for representar meio-dia, eu tenho um meio. Tá bom? E quando é, né, tem uma regrinha aí que eu, né, acabei não colocando, mas quando é, né, termos fracionados, a concordância é em cima do primeiro elemento. Ok? Se eu tiver um meio, o verbo, nesse caso, é singular. Se eu tiver 2/3 do dia, o verbo seria, por exemplo, no plural. E a noite ia passando. Deram 10 horas. Então, o verbo dar aí vai fazer referência, né, à concordância pelo 10. Né? Não é deu 10 horas, e sim deram 10 horas. Alguma dúvida nessa? Podemos prosseguir? Vamos lá, ó. Quando o sujeito é a própria palavra relógio ou alguma expressão sinônima equivalente, algum nome equivalente, então o verbo concorda com ele. Por exemplo, nitidamente o relógio da portaria dá às 11 horas. Então, nesse caso, não é com a expressão 11 que o verbo dá vai estar fazendo referência, não. Ele vai fazer referência à palavra relógio. Ok, meninos? No caso aqui, o verbo dar, ele vai estar fazendo referência à palavra relógio. Por quê? Porque o sujeito aqui é o relógio. O relógio da portaria dá às 11 horas. Ouvi, né? Dá às 11 horas. Ouvi nitidamente, né? É uma outra oração. Soou 5 horas o sino da capela. Da mesma forma, soar aqui não faz referência ao 5, mas faz referência ao sujeito. O sino da capela soou 5 horas. Vejam que essa frase, o verbo está anteposto, né, ao sujeito. Eu poderia colocar muito bem, né, prosposto. Ok? O sino da capela soou 5 horas. Então, nesse caso, o sujeito aqui vai ser sino. E o verbo soar concordará com ele. Lembrando, quando o sujeito, né, foi empregado concordar com a expressão numérica, né, soaram 10 horas nas igrejas daqueles vales. O que foi que soou? Foi os sinos. Não foi a igreja. Então, nesse caso, como não apareceu a palavra sino, o verbo soar vai concordar com a numeração. Mas, se aparecer, ok, a palavra sino ou a palavra relógio, o verbo concorda com eles. Vamos supor aqui, por exemplo, se eu tivesse mais de um sino na capela,
os sinos da capela. Aí ficaria o quê? Soaram 5 horas. Por quê? Porque vai concordar com a palavra relógio ou equivalente. Então, sino aí faz a equivalência a relógio. Mas como ele está no plural, o verbo vai para o plural. Se ele aparecer no singular, o verbo vai para o singular. Entendido? Quando não aparece a palavra relógio como sujeito, certo? Aqui não está como sujeito, está como expressão. Aí nós vamos ter concordando com a expressão numérica. Se ele aparecer como sujeito, nós vamos concordar com o nome. A concordância do verbo parecer, né, vai depender. Se ele tiver anteposto ao infinitivo, admite os 2 tipos de concordância. O que é que significa isso? Né, o verbo parecer, normalmente, ele é um verbo de ligação. Ou um verbo utilizado para formar uma locução verbal. Ou seja, eu tenho o verbo parecer e tenho um segundo verbo. As horas parecem demorar a passar. Então, aqui, parecem demorar, eu tenho uma locução verbal, indicando infinitivo. O verbo está no infinitivo, veja a terminação AR. Ok? Então, no primeiro caso, eu posso flexionar o verbo parecer para concordar com horas. A concordância aí faz referência ao verbo parecer. Parecem, nesse caso, vai ser, né, veja a terminação em, né, indica a terceira pessoa do plural. E o verbo continua no infinitivo. Mas eu posso flexionar o infinitivo, e no lugar de ter um infinitivo impessoal, eu tenho um infinitivo pessoal, ou seja, que indica pessoa. Então, nesse caso, a locução fica parece demorarem. Certo? Então, o parece fica no singular, e o que é flexionado aqui vai ser o verbo no infinitivo. Isso concordando com quem? Com a palavra horas. Certo? Nesse caso, eu posso ter as 2 colocações. Quando o verbo parecer compor uma locução verbal, seja ele for um verbo, né, auxiliar, não é nem verbo de ligação, mas nesse caso é um verbo auxiliar, quando ele estiver tendo a função de verbo auxiliar, eu posso ter ele concordando com o sujeito, ou eu posso ter ele de uma forma, né, no singular e o infinitivo concordando com o sujeito. Então, eu posso ter as 2 formas. Alguma dúvida aí, meninos? Vamos lá? Aí, ó, eu vou ter a concordância com a palavra se. A palavra se, ela pode representar aí 2 tópicos. Ela pode ser um IIS, que é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ele faz com que o sujeito se torne indeterminado.
e isso indicará o verbo que fica na terceira pessoa do singular, ou eu posso ter um pronome apassivador, que ele faz com que o verbo seja, aliás, o sujeito seja um sujeito paciente. Então, nesses dois casos, eu vou ter variação. Por exemplo, precisa-se de promotores de vendas. Nessa frase, eu tenho o verbo precisa. O se, ele vai ser, nesse caso, um índice de internação do sujeito. Por que um índice de internação do sujeito? Porque se eu pegar a frase precisa-se de promotores de vendas, quem é que está precisando? E aí, meninos, nesse caso eu não vou ter como identificar o sujeito. Era-se mais feliz antigamente. Da mesma forma, eu tenho o sujeito. Tu, nessa frase ou não? Não vou ter. Por quê? Porque eu não consigo identificar quem era feliz. Então, nesses dois exemplos, o se me traz uma referência ao índice, né, de indeterminação do sujeito. Já quando o pronome é apassivador, aluga-se casa em Luiz Correia. Quem é o sujeito da frase? Para ele ser um pronome apassivador? E aí, meninos? Quem é o sujeito na frase? Um de cada vez, para não. Vamos lá, vamos ter foco aí. Na frase, aluga-se casa em Luiz Correia. Vamos lá, aqui nessa frase. Aluga-se casa em Luiz Correia. Quem é o sujeito aí na frase? Exatamente, casa. Por que casa? Porque eu posso transformar essa frase em voz ativa. Casa é alugada em Luiz Correia. Então, quando eu consigo transformar a frase, certo? Tanto que aqui, ó, eu tenho casas são alugadas, né, em Luiz Correia. Então, nesses dois casos, né, o sujeito ele pode ir para o plural
E quando isso acontece, o verbo tem uma modificação. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Esse se aqui, ele vai funcionar como pronome apassivador e não como índice de indeterminação do sujeito, porque eu consigo identificar o sujeito. Vamos aqui. Nessa frase, viam-se todos os quadros da exposição de onde eu estava. Quem é nós vamos ter sujeito ou não? Então, nesse caso, eu não consigo transformar no caso indeterminado. Né? Você colocaria aqui que o sujeito seria indeterminado. Então, vamos lá. O que é que se via-se? Se eu fizer perguntar o verbo, o que é que se via-se? Os quadros. Então, nesse caso, os quadros é o núcleo do sujeito. Para falar a verdade, o núcleo é quadros, né? Então, o núcleo do sujeito aqui é quadros. Né? Todo sujeito é todos os quadros da exposição. Então, nós vamos ter aí o sujeito, todos os quadros da exposição. O núcleo é quadros. Então, se quadros é o núcleo, e eu consigo identificar o sujeito, esse verbo deve ir para o plural. Por quê? Porque quadros está no plural. Agora, se fosse todo o único quadro da exposição, o único quadro da exposição, o sujeito ficaria no singular. Ok? Então, se eu tiver no plural o sujeito, mesmo que o verbo apareça acompanhado de si, ele vai para, no caso, se tiver no plural, ele vai para o plural. Se tiver né, o sujeito no singular, o verbo continua no singular. Isso por quê? Porque nesses casos onde eu consigo identificar o quadro, aliás, o sujeito, o pronome se funciona como, né, como pronome apassivador. Por quê? Porque eu posso muito bem tirar da voz passiva e botar para a voz ativa. O único quadro da exposição é visto de onde eu estava.
Veja que quando eu consigo transformar, né, se eu não conseguir identificar o sujeito, mas se eu conseguir transformar a frase em uma frase de voz ativa, eu vou saber que esse se é pronome apassivador. E eu aí já estou até dando a dica né, também da regência verbal e da concordância nominal, que faz referência ao se, né? A utilização do pronome apassivador. E, em relação à concordância verbal, eu vou verificar, né, se o sujeito vai estar no singular ou no plural. Alguma dúvida até aí? Ok, então, né? Meninos, ó, nós temos aí 6 minutinhos ainda para a aula acabar, mas como eu disse, né, nós vamos, nessa semana, como vocês acharam 8 questões muito grandes, tá, Rafael? Eu vou cumprir minha palavra, não vou passar exercício. Mas, né, eu vou deixar só uma pergunta ou um vídeo lá e vocês vão marcar dessa semana como atividade feita. Eu ainda vou postar, quando terminar daqui, eu vou postar a gravação dessa aula para quem perdeu poder assistir. Tá bom, Rafael? E, né, vou reforçar que a atividade vai estar lá na aula na semana passada. Então, é como se fosse 4 questões, né, da semana passada e 4 questões dessa semana. Tá bom? Para a gente ficar em média aí 5 questões, ou até 5 questões por semana. Tá bom? Mas é que como era do livro, né, eu já tive que passar todas elas logo. Mas façam as questões, qualquer dúvidas nelas, né, eu estou à disposição, né, quando eu não responder, o slide já está lá, viu, Rafael? O slide vai estar lá na primeira, né, na aula da semana passada. Tá? Eu já postei o slide. Agora, sim, com essas modificações, eu posso salvar agora novamente e postar novamente o slide. Não tem problema nenhum, né? Já que o que eu fui pintando, né, grifando de vermelho, vai estar somente nesse agora. Então, eu vou salvar de novo o slide, né? E vou postar o vídeo. Vou até parar aqui a gravação, porque alguns alunos pediram para me gravar.